Vamos ver aqui, segunda geração, os sistemas de Metal Fight Beyblade, parte 1, Metal System ou Pré-Hybrid Wheel. Vamos lá, essa aí já é uma parte bem distante do meu conhecimento básico, super básico de boomer de Beyblade, né? Que jogou Beyblade quando era pequeno. Mas vamos ver como é que foi a modificação. Essa parte do Metal Fight foi... Não sei se foi nessa parte ou no Beyblade X, eu não sei se são coisas diferentes, que começou o anime ficar mais interessante, como um anime de criança, né? Não mais interessante em relação ao roteiro, mas o espetáculo, né? Pelo menos foi... Acho que eu vejo... Não me é estranho, tipo, vídeos falando sobre essa era de Beyblade. Não sei se é elogiando ou criticando. A segunda geração de Beyblade, chamada Metal Fight Beyblade, veio 3 anos depois do final de Bakuten Shoot Beyblade ter encerrado. Ou seja, nós tivemos 3 anos sem absolutamente nada de Beyblade na mídia e no mercado. Foi depois da junção das empresas Takara e Tomy que foi decidida a ressurreição deste... A Takara Tomy, né? Fizeram duas empresas, se juntaram, eles dominaram boa parte do mercado infantil japonês, né? Duel Masters também é deles. E várias outras coisas que a gente nem imagina, né? Você pareceu bem de boas no Comic Market Brasil, mas ué. Eu fiz questão de parar e falar com todo mundo que veio falar comigo, de tirar foto com todo mundo que veio tirar foto comigo. Tem o personagem da live, né? E tem o Dark Narras, mas é super de boa, pô. Quem encontrou pessoalmente lá no evento viu que eu tentei fazer o máximo possível para sempre, né, poder ficar lá com vocês, mesmo quando os seguranças estavam me mandando ir embora, porque eu tinha que estar no palco, aí os seguranças abriram caminho e me deram rotas da staff para passar. Fui escoltado no evento, né? Foi a primeira vez que fui escoltado na minha vida. Fui escoltado como celebridade no evento, que foi muito doido. Mas eu sou bem de boa, só que na live tem essa brincadeira, né, de vocês encherem o saco, e aí, isso aqui... Mas é parte da palhaçada, né? hobby que era tão popular no início dos anos 2000. Portanto, lá em 2008, foi decidido o lançamento da segunda geração dessa franquia que a gente tanto ama. Metal Fight Beyblade começa com um sistema bastante sólido, com propostas de combos interessantes, com componentes bem definidos e... Tu ficou horas em um local parado, pois ficavam querendo autógrafo seu. Pois é, a gente lá no... Teve um corredor, né? Não, Santu, você tava lá então, que legal, pô. É difícil anexar tantas pessoas na minha cabeça, né? Pessoas, o nick das pessoas é meio complicado. Mas... né, pô, a gente parou o corredor, que foi muito doido. Uma organização, de maneira geral, muito mais sóbria. Aqui, a atual Takara Tomy, junção de duas empresas gigantes em brinquedos. O Narras real não é o Dark Narras, gente. Pois é, né? Quebrando os sonhos das pessoas aí. Não. Eu não fico bravo quando as pessoas falam coisas erradas de anime e tal. Nada disso existe, sabe? É só a zoeira da live. O que vocês estavam fazendo em 2008? Em 2008 eu estava na 8ª série. Eu estava namorando minha primeira namoradinha. E estava no ápice da minha vida social na escola. Naquela escola. E eu era... Porra... Era... né, desenvolvido ali, conseguia fazer um desenvolvimento social em todas as turmas. A 8ª série era o ápice do ensino fundamental, né? Então, as menininhas da 6ª e da 7ª série gostavam da gente. E a gente finalmente sentiu gente, né? Alguma coisa. Tava sempre dando rolê com os meus amigos, indo na casa deles, saindo pra ir na praia, jogando muito videogame. Mas estava fazendo natação, Kung Fu e... Não lembro agora se era o Aikido que eu estava fazendo na época ou o Judô. Eu estava bem ativo socialmente e fisicamente. Estava no shape pro jovem e com raiva do bonde da Stronda. Brinquedos no Japão nos traz não apenas mais organização nas peças e na ideia de formularmos combos, mas também melhora muito em termos de jogo, melhora bastante em termos de performance e as coisas começam a evoluir cada vez mais. O que temos a princípio são muito mais metal, como nós vimos na proposta de HMS no final de Bakuten Shoot Beyblade, agora foi levado a um ponto extremo, sendo a maior parte do Beyblade feita em metal. Mas você mandou esse vídeo, ô Santos, do Comic Market? Você mandou? Você tem que pedir nos atrasados, pô.
O que a princípio agradou muitas pessoas, mas desagradou vários outros, porque afinal de contas, passados 3 anos da primeira geração ter encerrado, não era mais estrategicamente inteligente lançar um Dranzer novo, era preciso apresentar o hobby para uma geração totalmente nova, e foi decidido então reformular a franquia do zero. Não existiam mais os personagens clássicos e os Beyblades clássicos, nós tínhamos tudo novo por aqui. E a partir desse ponto, muitas outras pessoas que curtiam Bakugan Shoot Beyblade foram se afastando do hobby, simplesmente. Acho que foi muito também a mudança social da época, de tipo, você tava ficando mais velho, e esse era um hobby muito associado para criança. E ele não teve um impacto cultural tão grande como Yu-Gi-Oh!, por exemplo, né? Talvez até pela distância do Oriente para cá e a cultura de brincadeira de rua e o preço das coisas, são muitos fatores, né? A ausência do anime ajudou, né, a diminuir a quantidade de pessoas novas que estavam entrando na franquia. E a percepção social da maior parte das pessoas é que, tipo, são uns peão doido aí. Nunca o fã genérico, tipo eu, né, que conhecia superficialmente, brincou um pouco, achava que tinha tanta customização, com tantas técnicas diferentes para você utilizar no jogo. Então, eu acho que a, a marca, não sei no Japão, né, mas no Ocidente não passou muito dessa febre de criança, né? Eu vi o que você falou, Maunix, tamo junto. Por ser algo diferente. Simplesmente por não ter mais os personagens com os quais as pessoas tinham tanta familiaridade, ou os Beyblades estarem feios em termos. Pessoalmente, os Beyblades iniciais de Metal Fight Beyblade são os que mais me agradam da segunda geração, exatamente pela simplicidade na construção e pela solidez na performance. Eu sou apaixonado por esse sistema que a gente vai começar em Metal Fight Beyblade, o primeiro sistema chamado simplesmente de Metal System. Diferentemente dos Bakugan Shoot Beyblade que estamos acostumados, Metal Fight Beyblade tinha uma construção completamente diferente e isso fazia com que nós precisássemos de uma pequena ferramenta que nos auxiliássemos a montar ou desmontar os Beyblades. Bakugan Shoot Beyblade não precisava desse tipo de coisa porque nós conseguíamos montar com a mão, mas Metal Fight veio, como disse, totalmente reformulado. A pequena ferramenta era utilizada para desparafusar a estrutura do Beyblade, que sim, inicialmente os Beyblades de Metal Fight foram inspirados quando os desenvolvedores do hobby estavam em um passeio numa loja de ferramentas e observaram porcas e parafusos. Eles viram um monte de ferramenta de metal e falou, porra, e se a gente botasse metal pra caralho na Beyblade pra sair batendo em tudo? Eles falaram, pô, brabo demais. Para que o sistema fosse então elaborado em cima disso. O Metal System era composto de 4 partes, onde nós tínhamos a substituição de todas a tua notificação tá pausada, depois eu respondo quando acabar o vídeo, tá bom? Delas a reformulação completa de todos os Beyblades, e nós temos novos nomes para cada uma dessas peças nessa segunda geração. Sendo elas o Face, que era responsável por ter a Ferabit da época, no caso, nós tínhamos aqui um emblema muito bonito e bastante artístico em termos, onde nós conseguíamos utilizar essa peça também para manter o Beyblade inteiro como uma peça só. Em seguida nós tínhamos a Metal Wheel, ou seja, a parte onde tinha os principais pontos de contato, uma parte inteiramente feita de metal, sendo a peça mais pesada e maior componente dos Beyblades nesse sistema. Em seguida nós tínhamos o Track, que era responsável pela altura diferente do Beyblade, e por fim a Bottom, ou ponta de desempenho, que possui, como o nome sugere, formas diferentes para que a performance, para que o desempenho desses Beyblades seja completamente diferente na arena. E desde o começo percebemos uma organização muito melhor para esses Beyblades. Cada componente possuía um nome específico, começando pela Metal Wheel, que por exemplo podemos chamar essa daqui apenas de Pegasus, e ela possui 3 pontos de contato bastante agressivos para que seja bastante atacante. Tá surrado o bicho, hein? Em arena e consiga mandar os oponentes para longe. Sonzinho. Como dá para ver, uma peça inteiramente feita em metal, o que é bastante curioso, que torna a peça um pouco menos detalhada, mas ainda assim com um design bastante único, bastante chamativo. Eu gosto muito. Então, sou até suspeito falar que esse sistema é muito bonito. Aqui no Brasil também eu tava pensando sobre a mudança de cultura de brinquedo, né? Acabou perdendo muita força esses brinquedos porque virou proibido fazer comercial de brinquedo de criança na TV aberta.
Então, esses desenhos que eram feitos para vender brinquedo acabaram simplesmente deixando o imaginário popular, né? Devido àquela lei maldita de de que, ai meu Deus, a criança, caralho, os pais não sabem falar não pro filho e a culpa é de quem? Da TV, entendeu? Aí a criança é influenciável, porra, bota a criança dentro de uma caixa, então, porra, uma caixa preta, é isso. E aí a gente ficou tendo aquele esquenta, porra, que programa maldito, que ódio. Tudo bem que antes teve o programa lá da Encontro com a Fátima Bernardes, né? Maldito programa também. O track que vem no Pegasus é o 105, dando aqui a altura do Beyblade em milímetros, é uma medida bem única aqui de Metal Fight, mas o 105 você já conseguiria entender qual era a altura que ele gostaria de determinar aqui. E por fim, a ponta F ou Flat, então você conseguiria nomear o seu Beyblade com os nomes das peças de uma maneira super organizada. Quando tínhamos o combo completo, então nós temos o Pegasus 105F. Podemos fazer uma breve comparação também com o Sagitário, e nós temos aqui o Sagitário, representado por duas partes com arco e flecha, para que ele consiga... 45 minutos está acima do 40 minutos, só ver isso. Não tem quebrado, então, por exemplo, até 30 minutos é R$80, 45 minutos está dentro de 1 hora, é 200 conto. Sim, é isso aí, é para vocês não mandarem vídeo muito grande. Balancear melhor o peso na sua estrutura e ter mais resistência. Mais uma vez, uma peça inteiramente feita de metal. Temos aqui o track 145 e podemos fazer uma comparação direta com o 105 e percebemos a diferença de altura que possuem esses componentes. Então o track era bastante variado em termos de altura na época. E por fim, a ponta S ou Sharp, que é uma ponta fina voltada para resistência, para que o Beyblade não se mova muito pela arena, diferente de uma ponta flat que nós podemos observar, que ela é plana, feita para correr bastante e ter um desempenho de ataque. Então o sistema era bastante organizado, não apenas nomes, mas também em questão de altura, facilitava pelo fato de ter números, então fica mais compreensível para quem estava começando a jogar e entender que quanto maior o número, mais alto era o Beyblade. As Metal Wheels também eram componentes que variavam muito de forma, e aqui nós temos o equivalente ao Attack Ring, só que feito inteiramente de metal, o que corrige um problema seríssimo de Bakugan Shoot Beyblade, que era a durabilidade. Também o fato de não termos uma estrutura híbrida. Acho que já teve Beyblade que era metal nas 3 partes? Isso deve aumentar muito o custo, né? Mas deve ser um... Não sei se muda tanto o espetáculo assim, mas pelo menos a fantasia da parada muda, né? Não, o negócio tá totalmente brutal agora, sabe? O negócio tá... virou de verdade, vamos dizer assim, né? É pra ir pra guerra. Entre plástico e metal nos pontos de contato, deixava o jogo muito mais tranquilo de se jogar. Todo mundo lançava os Beyblades com muito mais confiança de que a batalha vai acontecer de uma maneira muito mais interessante, porque não tínhamos esse medo de quebrar, que existia meio que constantemente durante Bakugan Shoot Beyblade. Além, é claro, de não ter problema nenhum ter alturas variadas para esses combos aqui, porque acertando de cima ou de baixo, ia acertar sempre no metal, então não teria problema nenhum. Além das performances diferenciadas que nós tínhamos graças a esse componente tão pequenininho que são as bottoms ou pontas de desempenho, que são, sim, um pouquinho frágeis, dependendo de como recebem danos, mas ainda assim determinam um padrão de movimento e performance completamente diferente. Metal Fight Beyblade veio com um intuito muito maior de jogo para facilitar o entendimento da formação de combos e para melhorar a performance em... Ele fala muito das Beyblades em si, né, em cada geração, mas eu senti um pouco de falta, por ser leigo, do ambiente competitivo dessas coisas. Como é que era? Tinham torneios? Como é que esses torneios funcionavam? Como é que são as regras? Quais são as técnicas que as pessoas tinham para usar cada tipo de Beyblade? Por que ficou popular algum ponto específico? Como é que a franquia trouxe mais gente para jogar? Como é que acabou perdendo pessoas? Acho que esse tipo de coisa seria um documentário muito legal. É bacana focar só nas Beyblades e na mecânica da parada, né? Ver o que os artesãos, os alquimistas fizeram aqui com as Beyblades, que realmente é um trabalho muito doido. Ainda mais quando a gente vai vendo as versões mais complexas, né? Mas eu fico meio que no vazio sem esse contexto.
relação à primeira geração. E é claro que o principal componente do jogo de Beyblade estava presente também em Metal Fight, que é o fato de você poder recombinar as peças e criar a sua própria combinação, que nós chamamos de uma forma curta de combos. Então, você poderia variar muito a performance dos Beyblades que você tem disponíveis, separando eles em peças e aí remontando com a performance que você imagina. Por exemplo, nós podemos pegar aqui uma Metal Wheel do Pegasus, mas nós não queremos um ataque tão baixinho que venha de uma 105, mas ao mesmo tempo também não queremos um ataque tão alto que venha de um 145. Então a gente pode pegar uma track intermediária que seria a 125 que vem na Bull. Então nós temos uma altura mediana aqui. Ao encaixar, e eu gosto muito como são feitos os encaixes em Metal Fight, eles são bastante precisos. Em seguida, para prender o track na Metal Wheel, nós precisamos do face, né? O pequeno parafuso que você coloca aqui na estrutura. E sim, você vai rosquear o seu Beyblade para que ele se mantenha como uma estrutura inteira. Para apertar um pouquinho mais, a pequena ferramenta que vem com os Beyblades auxilia bastante. Não precisa forçar muito para não quebrar, porque os face bolts são de plástico. Em seguida, para uma performance, talvez você não queira uma performance tão agressiva quanto um flat, e você queira algo mais calmo, você queira uma performance mais de resistência, um ataque estacionário no caso. Podemos pegar então a ponta Sharp que vem no Sagitário, encaixá-la aqui, e para fixá-la usamos a outra parte da pequena ferramenta, que com um clique você encaixa. Sendo assim, nós temos aqui, obviamente não é um combo incrível, é só um exemplo para mostrar para vocês que dá para misturar componentes de Beyblades diferentes, e a nomenclatura fica muito simples, porque nós teríamos então, nesse caso, um Pegasus 125S. Com todas as nomenclaturas, você já sabe que peças esse combo está utilizando sem precisar examinar o Beyblade do oponente, tornando a competição muito mais rápida, muito mais prática. É claro que com o tempo foram lançados alguns componentes para melhorar a performance dos Beyblades, como por exemplo, face bolts que eram feitos de metal para aumentar o peso do Beyblade, tornando a estabilidade dele diferente e sua performance levemente melhorada. Assim como também alguns face bolts mais leves para que você pudesse ter uma variação de performance. De modo geral, Metal Fight Beyblade teve aqui um sistema muito bem elaborado, bastante simples de ser compreendido a partir dos nomes, como comentei, porém um pouquinho trabalhoso de se conseguir montar os combos por depender de uma pequena ferramenta para travar. Mas não parece não, porque quem reclamava disso? Não parece trabalhoso. O cara fez tec e resolveu, pô. Aí acho que é o povo sendo chato mesmo. As peças. Isso acabou desagradando algumas pessoas, porque afinal de contas estávamos muito mais acostumados a montar Beyblades com as mãos, sem precisar necessariamente de uma ferramenta. Porra. E no momento que uma pequena ferramenta aparece em jogo, lá em Bakuten Shoot Beyblade, foi em HMX. Tem que ser instantâneo, mas nem montar Beyblade com a mão é instantâneo. Demora. Você tem que botar o negócio, travar a parada e tal. Isso aí é a mesma coisa, você bota no dedo e faz check. Tá resolvido. Esse para conseguir travar os Beat Protectors diretamente no Beyblade e, enfim, isso pelo menos vinha integrado ao lançador. O que acontece em Metal Fight Beyblade é que você precisa ter uma pequena ferramenta dessas sempre à disposição caso você queira fazer seus combos. O negócio é menor do que uma falange de um dedão, pô. Então, é importante que você entenda a utilidade dessa pequena peça que tem que estar sempre do lado. Mas de maneira geral, é um sistema que eu gosto bastante, não apenas pelos modelos serem completamente diferentes, mas ele tem uma temática que agrada muitas pessoas. Você percebeu que temos um Pegasus, um Sagitário, um Bull, um Wolf, todos são baseados em constelações, e aqui a gente evoca uma pequena memória nostálgica da época de Cavaleiros do Zodíaco, que sempre agradou muito o público. E o negócio é que Metal Fight Beyblade trouxe também, como comentei, uma simplificação ao jogo, uma remodelagem completa, uma reimaginação do jogo, mas trouxe uma forma mais sólida de se jogar. Então isso agrada também a muitas pessoas. Eu não posso deixar passar também uma pequena curiosidade aqui, que talvez muitos não conheçam, mas nós temos um L-Drago no sistema básico de Metal Fight Beyblade. Esse L-Drago apareceu exclusivamente no mangá, mas ele
foi lançado como produto de número 23 de Metal Fight Beyblade, sendo o primeiro Beyblade Metal Fight a girar à esquerda, e o primeiro produto também que vinha com um lançador exclusivo de corda de giro à esquerda. Então é simplesmente incrível a gente ter esse tipo de produto num número tão elevado de lançamentos, mas ainda assim antes de um Dragon Storm, que foi lançado apenas 1 ou 2 anos depois do início de Bakugan Shoot Beyblade. Observamos também que há uma pequena tendência, que há uma pequena homenagem aqui à primeira geração, considerando o L-Drago um dragão de giro à esquerda. Aqui a gente começa a entender que a Takara Tomy sempre fez homenagens à própria franquia, e o L-Drago nada mais é do que uma grande homenagem a Dragoon, mesmo que não seja dessa vez o protagonista. Enfim, curiosidades à parte, falei do lançador do L-Drago e gostaria de comentar um pouco a respeito do lançador de Metal Fight também. O lançador é bastante simples, bastante compacto, assim como estamos acostumados com o Bakugan Shoot Beyblade, porém um pouquinho maior. Ele possui pegadores aqui diferentes, os encaixes que você coloca nos Beyblades Metal Fight são mais pesadas, né? Completamente diferentes daqueles que vimos em Bakugan Como elas são de metal, eu acho que também abre algumas possibilidades ou algumas restrições, aí eu não vou saber. Shoot Beyblade, porque a estrutura dos Beyblades é completamente diferente e precisamos desses encaixes para que sejam compatíveis, obviamente, com os Beyblades. Os primeiros lançadores eram também de cremalheira, cremalheiras essas que são compatíveis, inclusive, com o Bakugan Shoot Beyblade, o que torna as coisas um pouco práticas. E percebemos como o encaixe é feito na estrutura do Beyblade para que ele trave e você consiga lançá-lo. Ele não era tão eficiente quanto um lançador de HMS, o Beyblade às vezes soltava, então era preciso ter certo cuidado, certa precisão ao segurar o lançador, mas ele era bastante confortável para você puxar a cremalheira, que era longa, para que você lançasse o seu Beyblade de maneira eficiente. Como disse, foi com o L-Drago que nós tivemos o contato com um lançador de corda muito eficiente. Curiosamente, não foi o primeiro lançador de corda da franquia, onde no sistema HMS nós já tínhamos um lançador que era bastante diferente e você precisava enrolar a corda todas as vezes que fosse lançar. Enfim, ele não era um lançador de peão clássico esse aí, né? Muito prático não, tá? Mas o que Metal Fight nos trouxe foi essa benção desse lançador com uma corda retrátil. Você podia puxar e ele mesmo dava conta de voltar a cordinha para que você tivesse mais tranquilidade no lançamento. Mas nego devia arrebentar, não arrebentar a corda necessariamente, mas quebrar o aparato giratório ali dentro, né, puxando com força. O encaixe era diferente, obviamente, por se tratar de um lançador de Beyblade de giro à esquerda, então ele era invertido em relação ao lançador padrão para acomodar o L-Drago, mas era uma praticidade imensa. É claro que também a gente não pode deixar de comentar da arena de Metal Fight Beyblade, conhecida como uma das melhores arenas que a Takara Tomy já fez, porém baseada na arena de D-Revolution que mostrei nos vídeos anteriores na série dos sistemas de Bakugan Shoot Beyblade. Ela seguia um molde muito parecido internamente, ela era basicamente a mesma arena, com a concavidade e profundidade estabelecidas em D-Revolution, com o Tornado Ridge, que foi um acréscimo incrível para o jogo, tornando mais estratégias possíveis, mas ela era um pouquinho mais circular, sem muitas bordas para fora para o Beyblade tentar sobreviver. A regra foi sempre a mesma: lançar o seu oponente para fora. Inclusive, nas propagandas de lançamento de Metal Fight Beyblade, era considerado como 2 pontos, e um Sleep Out, que é quando o seu Beyblade permanece girando e o do oponente cai, é 1 ponto apenas. Então dependia muito da sua estratégia de lançamento de acordo com as peças que você tinha escolhido para o seu combo. Cada peça era diferente, cada componente oferecia uma aerodinâmica, uma altura, uma performance diferentes. Também possuíam pontos de contato graças aos designs muito únicos das suas Metal Wheels. E esses pontos de contato poderiam ser mais agressivos, mais defensivos, com o peso mais equilibrado ou mais desequilibrado para tentar um ataque mais diferenciado. O jogo já de início era completamente diferente e ao mesmo tempo muito técnico, e a gente aos poucos foi reaprendendo a utilizar esses Beyblades de uma maneira fácil, porque suas performances estavam muito melhores. O que mais me encanta nesse sistema é de fato a simplicidade, tanto no design quanto no jogo de fato. Nessa época a galera jogava Beyblade no Brasil, e onde que as pessoas se encontram para jogar Beyblade no Brasil, por exemplo? Nessa época e hoje em dia. Nós temos aqui designs super simples, onde o molde
no metal fazia total diferença porque teria uma aerodinâmica diferente, uma distribuição de peso diferente. Ao mesmo tempo oferecia impactos bastante sólidos, afinal de contas eram peças inteiras de metal entrando em choque para que tentasse expulsar o oponente da arena e ganhar os 2 pontos propostos logo no início da geração. Tinham estratégias O legal de jogar na escola ou em outros ambientes assim, que não tinha o estádio, é que era muito imprevisível, né? O campo. Onde é que vai ser? Vai ser em cima da mesa de ping-pong. Onde é que vai ser? Pô, vai ser no chão da quadra. Onde é que vai ser? Vai ser no banco de madeira, sabe? Era legal, porque tinha umas coisas imprevisíveis que podiam acontecer. Ataque, contra-ataque, resistência, alturas diferentes, era muito interessante e foi dessa maneira que Metal Fight... não tinha como levar um estádio desse pra escola normalmente, né? Alturas diferentes, era muito interessante e foi dessa maneira que Metal Fight começou. Muitas pessoas ficaram pelo menos curiosas, outras ficaram super felizes de ver que o material utilizado dessa vez era metal, e não só por ser metal, mas sim pela durabilidade extra das peças, por você não precisar segurar a força de lançamento para que os Beyblades pudessem batalhar e você não precisasse se preocupar com quebras, pelo menos não tão cedo. É claro que as quebras vieram. Os Facebolts eram as principais vítimas que recebiam os impactos diretos, e quando o impacto dispersava pela estrutura do Beyblade, fazia com que muitos Facebolts quebrassem e ficassem... Parece muito mais agressivo o jogo, né? As Beyblades batem e tacam longe mesmo. As partidas parecem durar muito menos. Com quebras, pelo menos não tão cedo. É claro que as quebras vieram. Os Facebolts eram as principais vítimas que recebiam os impactos diretos, e quando o impacto dispersava pela estrutura do Beyblade, fazia com que muitos Facebolts quebrassem e ficassem presos dentro do track, exigindo ali um processo quase que cirúrgico para você tirar a metade quebrada do Facebolt. Também era muito comum vermos quebras nas pontas de desempenho, que seus encaixes eram um pouquinho finos demais, mas isso acabava sendo resolvido, só que você teria que comprar outros Beyblades para substituir as peças. Então, como podemos ver, quebras são inevitáveis em Beyblade, não tem o que fazer porque é um jogo de contato. Só que Metal Fight Beyblade colocou aqui um alívio extra, e as pessoas podiam batalhar de uma maneira um pouco mais tranquilas, e observar que as batalhas eram mais intensas muitas vezes. Especialmente porque os Beyblades não eram tão pesados assim, eles tinham a medida certa, tanto em peso, quanto em tamanho, quanto em design, para que rolassem Stadium Outs, Sleep Outs de uma maneira super empolgante. Foi uma revolução na franquia, um renascimento... Nesse estádio aí parece que é muito rápida a partida, né? Eu consigo imaginar isso gerando frustração, porque você vai lá competir e a tua partida dura 15 segundos, né? Três jogadas ali, melhor de 3, dura 15 segundos. Pode ser meio frustrante. Pro jogo como um todo, e embora muitas pessoas não tenham curtido por ser uma temática, personagens e estilos diferentes, Metal Fight começou a fazer muito sucesso, principalmente porque nessa época, uma plataforma de vídeo surgiu na internet para compartilharmos conteúdo. Foi a época em que o YouTube estava começando, muitas pessoas compartilhavam. O YouTube começou a se espalhar, tá bom. Eu comecei a usar o YouTube em 2005 mesmo. Ele falou 2005 que saiu isso aí, realmente. Vídeos de Beyblade porque era legal e colocavam... Mas eu nunca vi vídeo de Beyblade no YouTube, por incrível que pareça. As batalhas ali para que outros vissem, e a partir disso a coisa foi ficando maior mesmo. E mais popular. E Metal Fight Beyblade começa dessa forma espetacular. Eu percebo que esses lançamentos, as Beyblades quicam mais, né, do que nos lançamentos anteriores. Legal deixar uma pequena curiosidade aqui, que os moldes que nós temos, pelo menos da maioria dessa fase inicial de Metal Fight Beyblade, foram refeitos no próximo sistema que a gente vai conversar no próximo episódio. E eles foram refeitos de uma maneira interessante para se adaptarem ao novo molde, à nova estrutura dos Beyblades do sistema Hybrid Wheel. Infelizmente, os Beyblades do Metal System, carinhosamente chamados de Pre-Hybrid Wheel, não foram vendidos fora do Japão. O que veio para nós aqui do ocidente já foram os Beyblades do segundo sistema. Isso a gente vai conhecer um pouquinho melhor no próximo episódio. Embora a simplicidade do sistema inicial de Metal Fight, e embora muitas pessoas argumentem que Metal Fight começou totalmente sem imaginação e totalmente sem criatividade, na verdade o que faltou ser observado aqui é que é um jogo muito mais voltado
para competição. Muito mais complexo em termos de lançamentos, que exigia mais técnica, exigia mais angulação, regulação de força na hora do lançamento, e exatamente pela falta das mecânicas, exigia muito mais de um lançamento preciso do que de sorte para sua mecânica ativar ou não durante as batalhas. Percebemos Mas o início de toda geração de qualquer jogo é assim, né? Você tem que começar básico para introduzir novas pessoas e ir ficando complexo até o próximo reset. sobriedade um pouco maior em Metal Fight Beyblade em relação à primeira geração, que foi super experimental. Deixou de ser algo que, sim, tinha uma competitividade interessante, mas dependia um pouco mais de sorte, e transformou-se em algo que dependia muito mais da sua técnica de lançamento e conhecimento de jogo para combinar as peças. A adição da Tomy juntamente com a Takara trouxe esse benefício de transformar a Beyblade em um jogo um pouquinho mais competitivo, coisa que já vinha sido experimentada em HMS. No mais é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham conhecido o sistema inicial de Metal Fight Beyblade, que é simplesmente sensacional, cara, eu adoro esse sistema. Então não esquece de deixar um gostei aí, comenta aí embaixo o que é que você aprendeu com o vídeo de hoje, o que é que você mais gostou, eu quero saber a sua opinião. Eu acho que para esse metal, uma arena um pouco maior e com menos aberturas para cair seria mais interessante, né? Que ela pode bater na parede e voltar. Ao invés de só, pum, instantaneamente sair, né? Porque senão fica muito rápido a partida. Também não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio que eu vou publicar dessa série aqui, beleza? Tem vídeo por aqui todos os dias também, então a gente tá junto nessa e se vê numa próxima. Até lá! Câmera lenta aí, vocês verem no replay. As duas caíram girando, e aí acontece o quê? É empate? Mas sim, é interessante, eu acho que é legal ter o metal, né? Dá como que eu posso dizer? Uma materialidade a mais, né? Não é só um brinquedinho de plástico, não, pô, boa parte dela é metal, parece que você pode se envolver mais com aquilo, né? Um negócio mais hardcore. Não, agora é pra jogar com a força total, é pra ver, né, o ápice do que pode acontecer, não tem medo de quebrar, tem mais ousadia, parece, né? Mas início de era é sempre assim, né? Vai ter alguns erros que eles vão ir corrigindo com o feedback do público. Não tem como acertar de primeira. Até tem, né? Mas é muito difícil. Mas achei bem interessante. Dá pra ver que é obviamente mais simples do que as outras temporadas, né? Então cada reset você vai sentir isso. Mas a ideia da execução parece bacana. Eu tenho um certo... Não é um problema, mas... Eu não tenho muito apego às Beyblades em si, né? Eu acho que isso é uma questão que, por exemplo, meus decks de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Buddy Fight, Vanguard, Final Fantasy, Wii Cross, etc, etc, etc. Eu tenho apego ao meu baralho, às minhas cartas, porque elas representam muito, não só da minha identidade como jogador, mas também a própria fantasia da coisa, né? Tipo, eu tenho um baralho, sei lá, de zumbi no Magic, eu tenho um baralho de dragão, entendeu? No Yu-Gi-Oh! Tem um baralho de dragão branco de olhos azuis, de Exorcister, de Centúria. Você, no Vanguard você vai ter um baralho de Keter, vai ter um baralho do Dark States lá com o cara lá que joga futebol americano. Enfim. Então, você tem a fantasia, você tem a sua representação, que no Beyblade também vai ter, que é tipo o estilo de Beyblade que eu gosto de jogar. Mas parece que tem uma limitação muito grande em relação à fantasia de dentro da obra, né? Que no card game você vai ter a arte e as mecânicas, e aqui você vai ter mecânicas. Mas a arte, beleza, tem a própria arte da Beyblade, né? A pintura, a forma e tal. Mas ainda não tem uma personalidade tão grande assim, né? Essa identificação que me faz detestar tudo competitivo ser movido por meta. Pois é, quem gosta dessa coisa legal de se expressar pelo baralho e ver a temática do baralho sendo manifestada na arte dele, na mecânica dele,
Eu sinto que Beyblade não tem tanto isso. Eu posso estar sendo completamente leigo aqui, né? Eu sinto que antigamente o anime tinha um pouco mais disso, né? Você tinha as feras beats, eu acho que elas servem pra esse elemento, né? É pra dar uma personalidade àquela Beyblade. Não, essa aqui é mais agressiva, aquela ali é mais tranquila. São espíritos dentro dali, então você tem uma conexão emocional, né? Tem um espírito aqui dentro. Aí, quando ele falou, virou as constelações, mas por não ter elas serem só símbolos, vamos dizer assim, né? E não ter uma personalidade, tipo, esse Pegasus é assim, esse Capricórnio é assado. Eu acho que, pelo menos pra mim, não sei dizer pro público, mas pelo que ele falou, deu a entender um pouquinho disso também, né? Que afastou um pouco da fantasia da parada, vamos dizer assim. Mas claro que vai ter um apego às Beyblades e tal. Só que eu acho que é uma limitação clássica. Uma limitação clássica, uma limitação meio que obrigatória do próprio formato de jogo, né? E acho que a customização é uma forma de você se envolver, obviamente, com a Beyblade. Mas eu não sei até que ponto eles conseguiram contornar isso. Os animes em geral vão dar um jeito, né? Tipo a Beyblade do protagonista. Aí você tem as frases Let It Rip, por exemplo, né? Pô, a frase de efeito. Tudo isso ajuda. Então por isso que eu acho que o anime é muito importante, né? Pra criar essa camada lúdica. Não lúdica, né? Porque o jogo já é lúdico, obviamente, mas essa camada de fantasia, né? De tipo, eu estou fazendo algo além de rodar peão aqui, né? Porque como pelo menos a forma de se expressar no gameplay parece muito mais sutil e difícil de se reparar do que um card game, que aqui vai ter tipo a construção da Beyblade mais a forma que joga, né? No em um card game você tem a construção do seu baralho e a forma que você joga o seu baralho, obviamente, só que é um jogo que você tem muito mais controle. Cada ação é ditada por você. Na Beyblade, você dita o lançamento, né? Antes a preparação e o resto fica aí dentro da física, né? Então também é um pouco mais. Você tem menos influência direta sobre o que está acontecendo segundo a segundo na partida. Enquanto em um jogo de carta você tem essa influência direta. Então são vários elementos que com certeza passaram pela cabeça dos desenvolvedores de Beyblade. Como que eles poderiam superar essas possíveis barreiras e transformar o jogo em algo mais impactante. Então vamos ver como é que vai ser a evolução desses sistemas aí. A minha impressão é que a complexidade de se montar e ver as mecânicas diferentes se ativando é o que gera mais engajamento, vamos dizer assim, né? Do que, então assim, quanto mais simples for a Beyblade, mais fácil é da pessoa acabar deixando de lado. Que é o que eu falei, né? Para a maior parte das pessoas, Beyblade era só um peão doido. Mas quando você monta a mecânica e vê a mecânica funcionando, você se sente muito satisfatório, né? Você fica, caraca, deu certo, a minha estratégia deu certo. Ativou na hora certa, caralho, que doido. E quando é um negócio simples, tipo, a Beyblade de metal sai girando e bate. Ah, beleza, eu tenho que usar a técnica aqui de lançamento, mas fica mais. Tô vendo acontecer, né? Porque Beyblade gira e é difícil diferenciar a que gira muito, a que gira menos, a que gira do lado oposto. Diferente de cartinha, que se tu compra muito ou pouco, ou se tu tenta ganhar no começo ou no final, dá pra ver e perceber, mesmo sendo leigo. É tipo isso, né? Mas enfim, muito interessante. Quero ver como que eles vão passar por essas situações. Então, depois vocês vão lá no canal do Beyblade Galaxy pra ver a série e já ir continuar me recomendando aí os próximos vídeos. Então, tamo junto, valeu, dá like no vídeo e falou! Vamos ver o vídeo aqui. Esse lançador de Beyblade é uma arma. Conheça o Catapult Grip do Imperador Bey. Temos mais canais de Beyblade no Brasil que eu não conheço, né? Eu sou bem de fora dessa área. Mas vamos lá conhecer mais sobre esse universo maluco dos peões giratórios que estão evoluindo cada vez mais. Esse lançador de Beyblade é uma arma.
Esse aqui é um acessório para lançadores da primeira geração chamado Catapult Grip. E assim como um grip mais tradicional de Beyblade, ele serve para você encaixar o lançador e tornar a pegada mais confortável. Só que tem algumas características que tornam o Catapult Grip bem especial. A primeira é o seu design, que lembra muito aqui uma arma de fogo. Isso é loucura, eu acho muito da hora. Inclusive é o motivo de eu gostar tanto da camisa da Beyglock lá da Reverso Studios. Beyglock! Não é possível, os caras estão atirando Beyblade nos outros agora. Só a primeira geração de Beyblade mesmo que tinha essas loucuras. Só que a segunda característica especial desse grip tá nessa travinha aqui. Porque a princípio, esse é só mais um lançador de Beyblade tradicional. Só que puxando a trava de segurança aqui pra baixo, nós liberamos o mecanismo de mola que existe dentro do Catapult Grip. E a ideia é que com seu indicador você consegue puxar aqui pra trás e soltar. Isso faz um movimento de avançar o lançador. Isso é feito para que quando você vai lançar o seu Beyblade, você possa trazer o lançador todo para trás e aí enquanto tá puxando a cordinha, empurrar para frente, o que aumenta a velocidade, te dá um boost de potência. Então para lançar a Lancer aqui, eu vou puxar o lançador para trás com o meu indicador para carregar ele e na hora de fazer o lançamento eu solto, o que aumenta bastante a potência no meu lançamento. O Catapult Grip é um daqueles acessórios malucos que realmente só poderiam existir na primeira geração de Beyblade. Mas por quê? Por quê? Bota na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Tá doido? Alguém imprime 3D essa porra aí? No final da segunda geração em diante, a franquia se voltou muito mais para campeonatos e competições. E esses mecanismos diferentes, só para diversão, diminuíram bastante. Vai, Dranzer! Faz uma competição de tá liberado. Não deu pra mandar o Draciel pra fora, mas dá pra ver que a Lancer tá com bem mais potência aqui. E lançando a Lancer antes da Dragoon. Pô, mó barulhinho nostálgico, né? Nossa, escutava isso demais. Quebrou, soltou um negocinho ali a Beyblade. Dá pra ver que ela consegue manter bem melhor a sua potência. E aí, você já conhecia o Catapult Grip? O que você achou desse revólver de Beyblade? Deixa nos comentários. Muito doido. Muito doido. Quero ver a evolução disso aqui. Quero ver o momento que você realmente vai apertar o gatilho e dar um tiro e sair uma Beyblade. Legal.